Quantas vezes você já pensou em se organizar para ir a Israel e desistiu porque achou que seria difícil demais realizar esse sonho? O que fazer para iniciar os preparativos da minha viagem para a Terra Santa? Eu preciso de visto para entrar em Israel? Como é o clima nesse destino? Como vou andar pelas ruas do país? Será que é seguro? Eu sou Priscila Maciel da Bentitur e hoje eu vou falar sobre 5 dicas que te ajudarão a organizar a sua primeira viagem para Israel. Para começar, eu quero te fazer um pedido. Clica aqui no botão de inscrever-se para ajudar a gente a crescer o canal e fazer chegar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível. Para você que pensa que será difícil demais ou impossível realizar o seu objetivo de viagem dos sonhos, deixa eu te ajudar com uma boa notícia. Eu vou não somente responder a estas dúvidas, mas vou também te dar o passo a passo do que você precisa e deve fazer para tirar da imaginação o seu sonho e pisar na terra de Jesus. Vamos nos preparar para viajar ao destino onde enxergamos a Bíblia em cores e ao vivo? A primeira dica que eu preciso dar a você com base na minha experiência é: viaje para Israel com quem é especialista no assunto. Para organizar uma viagem internacional, além de pensar nas questões de documentação e o que levar na mala, você precisa fazer um bom planejamento para que o seu sonho não se torne um pesadelo. Você precisa comprar o seu bilhete aéreo, contratar um bom hotel mesmo, sem saber se o hotel escolhido é realmente aquilo que as fotos mostram na internet, além de pensar no roteiro de passeios. É recomendado também que você saia do Brasil com um bom seguro viagem, com cobertura emergencial de saúde, pois lembre-se, você estará em um país distante sem saber falar a língua local, então em caso de emergência, ter um bom seguro viagem faz toda a diferença. A minha primeira viagem para Israel em maio de 2011 foi com um grupo de viagens com uma agência especializada no destino. Eu quero dizer para você que fez toda a diferença na organização da logística que envolve uma viagem como esta e também na experiência do que eu vivi nos lugares visitados. Então já pensou você sair do Brasil com a tranquilidade que no mínimo as suas expectativas serão alcançadas? O que você vai comer, onde você vai se hospedar, os lugares que você conhecerá, os guias locais que te servirão durante os passeios, todos esses detalhes são condicionais para uma boa ou má experiência de viagem. Eu organizo cada grupo da Bentitur com riqueza de detalhes, de alguém que conhece o assunto e deseja que os seus amigos tenham uma experiência no mínimo inesquecível. Gente, comprar um bilhete aéreo e emitir um passaporte é tarefa fácil, mas a partir do momento que você faz o seu check-in e começa de fato a sua viagem internacional, é necessário passar por trâmites de fronteira nos aeroportos, se deslocar entre um portão de embarque e outro nos aeroportos internacionais de conexão. Assim parece algo fácil, mas deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Em maio do ano passado, eu estava no aeroporto de Londres fazendo uma conexão de Israel para Guarulhos. Eu não estava viajando com grupo, eu estava sozinha e, como sempre, logo depois do desembarque em Londres, eu passei pelos procedimentos de raio-x e fiquei lá no andar das lojas esperando sair nos monitores a informação da companhia aérea do portão correto para o embarque ao Brasil. E assim que eu vi a informação, eu recolhi as minhas coisas e fui em direção à porta de embarque. Só que eu precisava tomar um trem, pois o aeroporto de Londres é muito grande e esse deslocamento é necessário. Então eu peguei o trem e quando eu cheguei na minha estação, a porta do lado do desembarque trancou e eu e mais algumas pessoas não conseguimos sair do trem. Eu precisei descer e voltar para o lugar onde eu estava para passar novamente pelo raio-x, pegar novamente o trem e me deslocar da porta A do terminal 5 do aeroporto para a porta C. Gente, aconteceram alguns imprevistos e por mais que eu tenha corrido como nunca, não cheguei no tempo para o embarque. A porta do meu avião já havia sido fechada e mesmo que eu implorasse, até chorasse, moço,
me deixe entrar, ele não me permitiu entrar no avião, mas como eu já tenho 7 aninhos de experiências em viagens internacionais para o Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, fui até o guichê de reemissão e expliquei o que havia acontecido e a companhia aérea me mandou para um hotel para passar a noite e no outro dia eu tomei um novo voo para o Brasil. Agora imagina se isso acontecesse com você que talvez nunca tenha feito uma viagem internacional. Como você resolveria um problema como este se estivesse sozinho? Então viajar com quem conhece e tem experiência nos trâmites durante a viagem também faz toda a diferença. Eu já viajo para Israel há 7 anos, já embarquei só para esse destino 25 grupos, além de conhecer muito bem esta nação do meu coração, pois morei um tempo em Jerusalém. A minha segunda dica para você realizar a sua primeira viagem para Israel é viagem em grupo. Bom, eu já te falei que a minha primeira viagem internacional foi em uma caravana para a Turquia e Israel. Posso te dizer que foi uma experiência muito legal. Eu amo me conectar com pessoas e uma das coisas que acontecem quando se viaja em grupo é fazer amigos que podem durar para uma vida toda. A gente se encontra pela primeira vez no aeroporto para um embarque, sem conhecer bem os viajantes que nos acompanharão nos próximos 10 a 15 dias. E quando chegamos de volta no Brasil, nos despedimos às vezes em lágrimas de saudade de Israel e das pessoas. Meu trabalho é incrível, pois como eu já te disse, eu amo me conectar com o sonho das pessoas. Então poder servir aos grupos como uma facilitadora para a realização de um sonho de vida é uma alegria que é difícil explicar com palavras. E o mais legal nas viagens em grupo para Israel é que todos têm o mesmo objetivo e por esse motivo a interação se inicia desde o momento que nos encontramos no aeroporto no Brasil. Além do que, viajar em grupo é muito divertido, trocamos risadas, piadas, fotos, vídeos e memórias que ficarão para sempre guardadas no coração. Mas eu já ouvi pessoas me dizendo que preferiam não viajar em grupos de viagem, pois tinham medo de não gostarem das pessoas e que queriam ter mais liberdade para fazer os seus próprios roteiros e coisas assim. Eu vou colocar aqui para você na descrição desse vídeo um depoimento de uma passageira que vai te contar como foi a sua primeira viagem em grupo para Israel e Egito. Agora eu vou falar sobre a documentação necessária para viajar. Uma das perguntas frequentes que recebemos é: eu preciso de visto para entrar em Israel? Para a entrada de passageiros portadores de passaporte brasileiro não é exigido visto antecipado. O procedimento será o seguinte: assim que o avião pousar em Tel Aviv e os passageiros desembarcarem, todos devem seguir em direção ao controle de passaportes, ficando na fila indicada para estrangeiros. E assim que chegar a sua vez de ser atendido, o oficial analisará o seu passaporte e serão feitas algumas perguntas como: qual o objetivo da sua viagem? Você está viajando sozinho ou em grupo? Em quais cidades você se hospedará? Quando será a data de retorno ao Brasil? Sim, você terá que responder algumas perguntas e aí começa o desespero, porque você terá que falar em outro idioma, mas não se preocupe, sempre que você estiver com uma Beit Tour, nós te ajudaremos, inclusive nesse procedimento, pois avisaremos aos oficiais que estamos em grupo e também quem é o tour leader do grupo. Se eu estiver com você, eu farei este comunicado, porque eu serei a tour leader enviada pela Beit Tour e, portanto, eles me permitirão fazer toda a tradução das perguntas e respostas para você. E tudo vai dar certo, você irá receber o seu visto de turista e poderá passear pela nação da Bíblia tranquilamente. E o passaporte, como eu faço para emitir? É muito fácil, você irá entrar no site da Polícia Federal, localizará a página de passaportes e preencherá um formulário com os seus dados pessoais. Assim que você finalizar esse passo, você poderá emitir a sua guia de pagamento da taxa para emissão do documento e em seguida agendar um dia e horário para ir pessoalmente na Polícia Federal, levando os documentos indicados na lista de documentação. E pronto, você já encaminhou o documento que sim é obrigatório para viagens internacionais. Agora, sobre vacinas obrigatórias para viagens internacionais, Israel não exige que o passageiro tenha alguma vacina específica, mas se no seu pacote de viagens incluir a visita para outros países, sugiro consultar a nossa equipe de atendimento que irá lhe orientar de acordo com a exigência de cada país a ser visitado.
Respondendo a pergunta que não quer calar, aqui vai a dica mais importante. Como vou pagar a minha viagem para Israel? Organize-se com antecedência. Você pode estar pensando que fazer uma viagem como essa é para quem tem grana sobrando ou é super rico, né? Você está enganado. Essa é uma viagem possível para todo aquele que priorizar a realização deste objetivo e começar a organizar as suas finanças com antecedência. Nesses 7 anos acompanhando muitos grupos para Israel e participando da história das pessoas, do momento em que elas fazem o contato com a gente até o momento que vivemos a experiência lá no local, eu tenho visto e ouvido muitas histórias de superação. Sabe quando a Bíblia fala em Provérbios que nós somos aquilo que pensamos? Isto é uma daquelas verdades que nos libertam. Eu já viajei com doutores, juízes, mas já viajei muito mais com pessoas que ganham a vida como manicure, vendedoras e vendedores de marmitas e bolos, empregadas domésticas e pequenos empresários. Todos decidiram mudar a mentalidade e entender que esse projeto se tornaria uma realidade e que a partir do momento da decisão, esta seria uma prioridade de meta na vida deles. Eu quero te convidar a passar na playlist Minha Viagem para Israel no nosso canal do YouTube e ouvir alguns depoimentos de viajantes. Em maio de 2019, eu embarquei em um grupo lindo para o Egito e Israel e entre os passageiros estavam o senhor Luiz e a dona Mara, um casal lindo, muito simpáticos e animados. Eu fui visitar a igreja deles a convite do pastor para lançar a caravana enquanto eu falava sobre os detalhes da viagem para este destino profético, quando os nossos pés tocariam e os nossos olhos veriam os lugares onde Jesus viveu o seu ministério no coração deste casal. Queimou o desejo de conhecer Israel, mas eles pensaram que seria impossível. Uma viagem assim não cabe no nosso bolso. Pouco tempo depois, durante o tempo de louvor, em um culto de domingo, o senhor Luiz ouviu claramente Deus dizendo a ele: eu te convido a ir para Israel e eu vou abrir as portas de finanças e viabilizar tudo. Naquele momento, a mentalidade do senhor Luiz mudou e ele decidiu se inscrever para viajar com o grupo. Você acredita que na mesma semana o seu Luiz, que tem um caminhão que faz entregas, fechou um contrato para um carregamento por semana que pagaria exatamente a parcela da viagem dele e da esposa? Como esse testemunho, eu poderia te contar muitos mais. Então mude a sua mentalidade e acredite nesse projeto, entendendo que para muitos é necessária a possibilidade de um prazo maior para este planejamento financeiro. Nós temos planos com possibilidade de pagamento em até 24 parcelas sem juros. Sim, isso mesmo. Te convido a visitar o nosso site para saber os nossos próximos embarques e receber mais informações. Bom, agora que você já sabe sobre os primeiros passos para organizar a sua primeira viagem para Israel, a próxima dica é: o que levar na mala para Israel? Vamos pensar que você estará em uma viagem de férias e que sairemos do hotel logo após o café da manhã, passaremos o dia visitando os lugares bíblicos e históricos do país e voltaremos para o hotel à tardinha para descansar e aproveitar as dependências do hotel e jantar. Considerando que será um dia cheio de visitas, fotos, vídeos, risadas e emoções, sugiro que você leve na mala roupas e sapatos leves, de acordo com a estação do mês que você estiver viajando. Em Israel, assim como algumas regiões do Brasil, durante todo o ano, as 4 estações são bem definidas. De novembro a fevereiro você estará no inverno israelense, que não é muito rigoroso, temperatura média de aproximadamente 15 graus em Jerusalém durante o dia. De março até início de junho é primavera, uma estação muito linda, cheia de cores, e a temperatura vai subindo de março a junho, podendo chegar lá em junho em uma média de 25 graus durante o dia em Jerusalém. Já o verão israelense é muito quente, com temperaturas mais altas, e esse clima quente pode durar até o início de setembro, quando inicia o outono. O clima em Israel é muito seco e mesmo no inverno ou verão o sol estará sempre presente. Portanto, beber muita água, usar protetor solar e boné é quase que obrigatório. Quando estivermos organizando com você a sua viagem, lhe daremos mais detalhes sobre o clima no mês que você embarcará.
Gente, chegamos ao fim de mais um vídeo com algumas dicas de viagem para a Terra Santa. Se você gostou, já sabe, deixa um like, um comentário aqui para mim, encaminhe esse vídeo para os seus amigos e, por favor, segue a gente no canal, porque toda semana terá um conteúdo novo aqui para você. Um beijo no teu coração. Shalom!